Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat é filhos ou manchas. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, Santo, Santo, Santo. Eu lhe peço, me capacite a passar essa mensagem do Teu jeito e do Teu modo, e que cada um aqui e remotamente em outros lugares receba da Tua revelação e tenhamos força, tomemos da Tua força para fazer paz, shalom com o Senhor e ter a nossa vida edificada nessa terra, experimentarmos ainda aqui a caminho a Tua alegria, a Tua verdadeira felicidade, com os corretos propósitos no nosso coração. Nos ajude. É o que eu lhe peço. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: filhos ou manchas. O texto que nós lemos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5, ele é complexo de entendimento. Eu queria reler com vocês, esse texto para facilitar o nosso entendimento. Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5. Devarim, Deuteronômio 32, versículo 5. Ele, Hashem, não é corrupto. O defeito está em seus filhos. Nós, que somos filhos de Hashem. O defeito está em nós. Uma geração desleal e pervertida. No trecho, o defeito está em seus filhos, nós, filhos de Hashem. A palavra defeito, em muitas traduções, está como mancha. Irmãos, preste muita atenção. Nós não estamos falando de pessoas do mundo, não. Nós não estamos falando de pessoas que não conhecem, não temem o nome de Hashem. Nós estamos falando de pessoas que acreditam que são tementes ao nome sagrado de Hashem. Pessoas que acreditam que são filhos de Hashem. Frequenta a congregação, faz os serviços religiosos, participam das festas. Mas que devido ao seu proceder diante de Hashem, não são considerados como filhos, mas como manchas. Manchas que têm manchado o nome do Senhor na vida de outras pessoas. São apenas bons ouvintes das instruções de Hashem, mas nunca conseguem colocá-las em prática nas suas próprias vidas. Secularmente, esse termo é muito usado como alguém que mancha a reputação de outra pessoa. E é nesse sentido que esse termo é utilizado em muitas traduções das Escrituras Sagradas. Irmãos, há alguns dias atrás, eu estava caminhando e orando com a minha esposa, e nós fomos ministrados por Hashem acerca da diferença entre aqueles que obedecem às instruções dele e que por esse motivo são considerados como filhos, daqueles que, apesar de estarem dentro da casa de Hashem, desprezam a palavra dele e são considerados como manchas, exatamente como está escrito nessa paraxá. Hazinu, ouçam,
em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5. Hashem nos instruiu por meio de uma parábola e que ele me capacite, pelo poder da Ruach HaKodesh, a repassar esta revelação para vocês. Ele nos disse sobre um homem que nasceu em um lar pobre, humilde, que se esforçou muito para conquistar o que tinha, trabalhava muito durante o dia, chegava cansado do trabalho, seguia para estudar à noite e nunca reclamava de nada. Esse homem tinha propósitos e objetivos bem delineados e se dedicou assertivamente para aperfeiçoar seus dons e talentos. E assim pôde alcançar cada um dos seus sonhos. Em cada desafio, diante de cada problema, este homem procurava por oportunidades. Buscava por soluções de superação e não se deteve mesmo diante de pessoas que se opunham no caminho dele, desejando fazê-lo acreditar que nada daquilo valeria a pena, que seria um grande desperdício de tempo. Pessoas que não criam que ele poderia se tornar um homem de sucesso. Aquele homem não se deteve e seguiu firme diante dos propósitos que ele tinha no coração. Se formou e se tornou um empreendedor. Seus negócios prosperaram, tornou-se um homem bem-sucedido, conhecido e respeitado por suas conquistas e realizações pessoais. Mas não estacionou nesse ponto. Após todas as conquistas, esse homem precisou seguir se dedicando para manter o patrimônio que ele havia conquistado. Evoluiu em suas especializações, atualizou-se em tudo que envolvia seus negócios. Nunca prejudicou ninguém, nunca precisou fazer nenhum acordo duvidoso ou suspeito com ninguém para conquistar o seu sucesso. Esse homem investiu muito em relacionamentos pessoais e valorizou cada conquista que ele teve. Era um excelente e bem presente marido e pai. Era uma excelente pessoa para os seus familiares e parentes e amigos. E um excelente patrão para com seus funcionários. Na sequência desse relato, ouvimos a história de um outro homem, nascido também nas mesmas condições. Um lar pobre, humilde, mas este segundo homem tinha muita dificuldade de aceitar a sua própria condição, de aceitar a sua família. Se tornou uma pessoa pessimista. Tudo para ele era difícil. Nas raras vezes que sonhou em dedicar-se a algum empreendimento, rapidamente pensava somente nos obstáculos. E ele acreditava que nenhuma iniciativa dele daria certo, que ele não prosperaria. Então, ele nem tentava e rapidamente desistia. Não conseguia dedicar-se aos estudos, teve muitas instabilidades emocionais, em algumas situações perdia até o controle. Ele até fez alguns cursos rápidos, mas não conseguiu se especializar em absolutamente nada.
sentia que não tinha capacidade para fazer as coisas. Na verdade, ele tinha muito medo de responsabilidades. Trabalhou em diversos lugares, em diversas empresas. Aliás, ele trabalhava até mais do que o primeiro. Muito mais do que o primeiro. Fazia um pouco de tudo. O básico, do básico, mas nunca se especializou em nada. Quando surgia algum desafio, alguma dificuldade na empresa, ou com o serviço, ou até problemas de relacionamento com algum colega de trabalho, a primeira coisa que ele fazia era reclamar da sua sorte, da sua vida. Reclamava da empresa, dos amigos, do trabalho, e era despedido. Passava um tempo desempregado, reclamando da vida. Depois, com muita dificuldade, conseguiu um outro emprego, mais longe da casa dele, para trabalhar mais e ganhar muito menos. Gastava mais tempo e mais recursos para chegar no novo trabalho. E com o passar dos dias, tudo se repetia. Da mesma forma. Um processo. Esse homem se casou, se tornou um pai ausente do convívio com sua família. E com isso criou um lar desestabilizado, exatamente igual ao que ele havia nascido, onde ele foi criado. Esse homem fez muitos negócios errados, perdeu muitos recursos no percurso da sua vida. Esses dois homens nasceram nas mesmas condições. Lares pobres e humildes. Trabalhavam muito. Mas o resultado de seus esforços financeiros ao final de cada mês e as realizações pessoais eram muito diferentes. Um deles gerava emprego e o outro mal conseguia manter o seu próprio emprego. Um deles aproveitava os problemas e os desafios que encontrava pelo caminho para se tornar ainda melhor, crescer ainda mais. O outro, apenas de ouvir falar na possibilidade de ter um problema, saía correndo para se esconder. A dependência desse segundo homem de outras pessoas era imensa. E muitas vezes se queixava da falta de apoio para resolver seus próprios problemas. Então a pergunta que nos foi feita foi: por que havia uma diferença tão grande entre o resultado do trabalho desses dois homens, se o segundo até trabalhava mais do que o primeiro em algumas situações? Bem, depois do relato, eu tinha uma imagem mental bem definida dos dois trabalhadores. Mas eu ainda não tinha a resposta para essa pergunta. Então fomos ministrados. Hashem não estava expondo nada relacionado na vida desses dois homens com relação aos resultados de sucesso perceptíveis nessa terra. Mas estava nos ministrando sobre como cada um aproveitou a vida que recebeu nessa terra.
e como aproveitariam se Hashem entregasse a eles o seu espírito, Ruach HaKodesh. Como Hashem poderia entregar o Ruach HaKodesh para uma pessoa que não iria investir tempo para desenvolver os seus dons, os dons recebidos por meio dessa doação? Esses dons seriam desperdiçados ou mal utilizados, talvez até e somente em benefício próprio. Hashem não tem como derramar o Ruach HaKodesh para uma pessoa que não tem como prioridade investir tempo no relacionamento para com Ele, para aprender com Ele, para se desenvolver em conhecimento com Ele, através do Mashiach Yeshua. Os dois homens iniciaram nas mesmas condições, enfrentaram as mesmas lutas e desafios, mas as reações deles foram completamente diferentes. O primeiro, o homem bem-sucedido, seria comparado a alguém que, ao receber a oportunidade de receber essa presença maravilhosa, se dedicaria não só em crescer nela, mas em mantê-la. E esta é uma condição para recebermos a Ruach HaKodesh. Precisamos ser diligentes. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Seja diligente nesta tarefa, dedique-se a ela, para que o seu progresso seja evidente a todos. O segundo homem não possuía força de vontade de querer lutar pela própria vida, menos ainda lutar pela vida de outras pessoas. Como Hashem poderia entregar o Ruach HaKodesh desse modo a alguém? Veja o que está escrito, Mishlei, Provérbios, capítulo 18, versículo 9. Mishlei, Provérbios, versículo 18, capítulo 18, versículo 9. Quem é preguiçoso ao fazer seu trabalho é irmão do destruidor. Para você meditar, seja sincero, sincera. Se você tivesse de investir algo seu, de grande valor, e tivesse que escolher entre um destes homens que foram descritos, com qual deles você escolheria se associar? Para você meditar. Agora fica mais fácil compreendermos o texto de Lucas, capítulo 19, versículo 26. Lucas 19, versículo 26. Mas o Senhor respondeu, eu lhes digo, quem possui algo, mais lhe será dado. Mas daquele que não tem nada, até o que tem lhe será tirado. É isso. Irmãos, nós não temos como confiar um bem precioso nas mãos de alguém que não é de confiança e que vai desperdiçar ou utilizar esse bem de modo inadequado. Responda diante do Senhor. Com qual desses homens você se identifica? Irmãos, hoje nós estamos recebendo essa ministração importante
E precisamos saber que Hashem não vai entregar um bem tão precioso como a pessoa da Ruach HaKodesh para as pessoas que não darão o devido valor, ou até que usarão os dons do Senhor de forma inadequada. Hashem comentou que muitas pessoas pedem para serem imersos, para serem cheios da Ruach HaKodesh, para receberem dons e talentos, para que sejam derramado um avivamento nas congregações. Porém, o Senhor nos alertou que havia uma grande diferença entre os que desejavam isso com todo o empenho de seus corações, para poder ajudar outras pessoas, e os que diziam isso apenas para ter poder sobre situações e sobre a vida de outras pessoas. Desejavam ter poder para benefício próprio. Hashem perguntou mais: qual era o motivo pelo qual nós estávamos desejosos de receber a Ruach HaKodesh? E o que pretendíamos fazer se a recebêssemos sem medida? Quais eram os nossos planos, sonhos e projetos hoje? E onde a Ruach HaKodesh poderia trabalhar conosco, fazendo parte das nossas vidas, trazendo a vontade de Hashem para essa terra, através das nossas vidas. Nós estamos nessa terra em grandes provas. Estamos sendo continuamente avaliados nas nossas reais intenções. Então, que sejamos aprovados diante de Hashem em todas as situações. Que estejamos prontos, de pé, cabeça erguida, para recebermos a Ruach HaKodesh de Hashem com um bom propósito no nosso coração. Precisamos entender o que é ser um servo diligente, um servo que nunca desperdiça as oportunidades, mesmo diante de grandes desafios, que traz com ela grandes oportunidades. Nós estamos sendo provados o tempo todo. Muitas pessoas nas Escrituras, desde os tempos antigos, desde Avraham, tem sido provado, e isso continua em operação na vida de cada um de nós. Quando apresentamos as nossas petições a Hashem, Ele sabe qual é a real intenção do nosso coração, qual é o propósito que temos por trás dessas petições. Inclusive no tocante a pedirmos para sermos cheios da Ruach HaKodesh. Irmãos, se não temos o interesse de cuidar de vidas hoje, não pense vocês que amanhã conseguiremos fazer isso por causa da Ruach HaKodesh. É hoje que devemos corrigir a nossa vida, corrigir as nossas intenções e aprender a aproveitar corretamente cada desafio, cada problema, cada obstáculo, para edificar o reino de Hashem nessa terra. E assim estaremos demonstrando dignidade para sermos cheios da Ruach HaKodesh. Bons representantes e embaixadores de Hashem nessa terra. Nessa Parashá 53, Haazino, ouçam, Moshe convoca os céus e a terra como testemunhas contra o povo de Israel e declara que Hashem escolheu um povo, entregou seu amor a este povo e foi trocado por deuses estranhos que chegaram há pouco. A atenção do seu povo se tornou para outras coisas. Aonde está a sua atenção no dia de hoje?
Mesmo Hashem tendo trabalhado pela libertação desse povo, o mantido, estando ao lado deles de forma sobrenatural, havia o desprezo e a queixa contínua desse povo contra o Senhor. Apesar de terem sido escolhidos como filhos, eles haviam se tornado como manchas, manchando o nome sagrado e a reputação de Hashem, porque nunca reconheceram o caráter de Hashem. Nunca o conheceram. E mesmo diante deste posicionamento ruim do povo de Israel, do qual nós fazemos parte, que Hashem tenha misericórdia da nossa vida. Hashem fez planos de nos libertar desse mundo em trevas e estabelecer um caminho através de Yeshua e deseja que nós voltemos, retornemos para Ele. Estamos num período extremamente propício para isso. Irmãos, se hoje desperdiçarmos nosso tempo e não valorizarmos as possibilidades de termos comunhão com Hashem, com as coisas sagradas dele, o que realmente nos leva a acreditar que estamos seguindo o caminho de Hashem através de Yeshua, que estamos seguindo no caminho para sermos cheios da Ruach HaKodesh. Uma pergunta para você. Vocês dariam o seu bem precioso para alguém que o desperdiçassem? Hashem também não dará. Nessa semana, bem no período das nossas orações, iniciou-se um grande ataque em Israel. Nossa família correu para um bunker. E naquele momento, tudo o que nós desejávamos era saber que eles estavam bem. Mas, justamente para todos permanecerem bem, inclusive nós, precisávamos estar orando por eles. Orando por aquela situação. E foi o que nós fizemos. Se nós ficássemos no celular, além de não ajudar em absolutamente nada, ainda aumentaria a nossa aflição. E nisso, muitos de nós ainda temos errado. Mas ocorre de tudo para interromper os nossos momentos de orações, os nossos momentos de estudo das Escrituras Sagradas. Sempre surge algo que, ao entendimento, pode parecer mais importante para fazer naquele momento em que estamos na presença do Senhor. Se dermos prioridade para outras coisas em detrimento à nossa relação pessoal com Hashem, nós nunca teremos como desenvolver a nossa vida espiritual. O texto que lemos na Haftarah, em Shemuel Bet, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 17 a 27, nos ensina que Hashem reflete a imagem dele sobre nós, segundo quem nós somos. Se formos benignos, ele se mostrará para conosco benigno. Se formos íntegro com ele, ele também agirá conosco em sua integridade. Mas se formos perversos, ele agirá implacavelmente com a nossa vida. Veja que a iniciativa é nossa. Hashem somente reflete o que nós somos.
O povo deixou o caminho de Hashem e recebeu sobre ele o reflexo de Hashem. O reflexo sobre a escolha que eles fizeram. Exatamente do modo que Moshe havia profetizado nessa paraxá. Não podemos mais dizer que queremos a Ruach HaKodesh sem entendermos as responsabilidades do que nós estamos pedindo. As Escrituras Sagradas nos ensinam como deve ser as ações das pessoas que recebem a Ruach HaKodesh. Então que tenhamos entendimento e ajustemos os nossos propósitos para desejarmos ser cheio da Ruach HaKodesh. Vamos ler? Por favor, abram as Escrituras. Eu vou ler na versão JB e comentar. Yeshayahu, Isaías. Eu vou ler na versão JB, capítulo 61, versículos 1 e 2. Yeshayahu, Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Yeshua falando: A Ruach HaKodesh de Adonai está sobre mim, porque Hashem me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, pobres e oprimidos. O primeiro projeto da vida daquele que deseja estar cheio da Ruach HaKodesh é amar o Senhor sobre todas as coisas e cuidar de outras vidas com amor. Amar almas, lutar por elas, estejam onde estiverem, propagar as boas novas, não importa para quem seja. Vamos seguir no texto. Ele me enviou para curar os de coração partido, para proclamar liberdade para os cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão presos. Nós estamos com muitas pessoas com seus corações partidos e devemos lutar para que eles recebam a cura do Senhor através do nosso amor, da nossa dedicação. Precisamos lutar para libertar todas as pessoas que estão cativas em seu leito de enfermidade ou presas em algum tipo de pecado, ou até mesmo presas através de grades injustamente criadas por crimes que elas nem cometeram, vivendo sob maldições e aprisionamentos espirituais procedente do maligno. Sigamos no texto. Para proclamar o ano do favor e da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os enlutados. Todos, sem nenhuma exceção. Nós acreditamos e propagamos que o Mashiach Yeshua retornará em breve. E devemos proclamar todos os dias, com as nossas ações, com as nossas atitudes, o ano do favor e da graça procedente de Hashem. Trazer para essa terra a presença do Senhor para subjugar o mal que tem assolado essa terra. Sermos instrumento nas mãos de Hashem através de Yeshua, para confortarmos os corações abatidos, partidos, pessoas sendo abandonadas, enlutados, trazendo sobre eles força para seguirem as suas jornadas nessa terra, porque a dor do luto, a dor do abandono, a dor de perder uma pessoa amada é muito intensa. Ao lermos o que faz alguém ficar cheio da Ruach HaKodesh, não temos descrição de nenhum projeto pessoal. As Escrituras nos ensinam que devemos buscar ao reino de Hashem e a sua justiça.
e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas as pessoas têm buscado todas as outras coisas primeiro e nem têm se importado, muitas vezes, com o reino de Hashem. Para recebermos a Ruach HaKodesh sobre as nossas vidas, precisamos estar dispostos a atender estes itens descritos nas Escrituras Sagradas. Nós nunca nos deveríamos nos candidatar para um cargo do qual não temos o interesse de desempenhar as funções que esse cargo demanda, que esse cargo exige que façamos. Irmãos, estamos dentro dos dias de reflexão para entrarmos em Yom Kippur. E eu, sinceramente, nunca vi ninguém confessar: Hashem, perdoa-me por dizer que eu quero receber o derramar da Ruach HaKodesh sobre a minha vida, quando na verdade eu não tenho o real interesse nem o compromisso com as responsabilidades que essa situação demanda. Eu não tenho interesse de cuidar de pessoas, dá muito trabalho. Me perdoe em nome de Yeshua. E todos dirão: Hashem, perdoe-o. Estar cheio da Ruach HaKodesh é viver 100% para Hashem. É viver 100% para atender as necessidades de outras pessoas, do nosso próximo, não importa quem seja. Ai, mas aquela pessoa não conhece o Senhor. Está aí uma grande oportunidade da gente cuidar dessa pessoa com amor. E quem sabe, através do nosso amor, ela tem interesse de conhecer o Senhor. Eu encorajo cada um de vocês a buscarem sim serem cheios da Ruach HaKodesh. Eu tenho feito isso. Mas é importante fazer isso com sabedoria e entendimento, mesmo porque, diante do que está por vir sobre a terra, sem a presença da Ruach HaKodesh, eu acredito que não teremos como suportar. Mas tome consciência da importância desse excelente plano de vida maravilhoso de Hashem para nós, que foi pré-anunciado. Amar a Hashem sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é um mandamento para todos nós. Mas a escolha em obedecer é individual, pessoal, intransferível, é nossa. Entretanto, saiba você que a nossa escolha fará toda a diferença entre sermos aquele homem diligente ou aquele outro que somente desperdiçou suas oportunidades nessa terra. Nosso comportamento hoje, onde quer que nós estejamos, mostra se somos diligentes ou negligentes. Principalmente para com as coisas do Senhor. Nós lemos na Brit Hadashah, Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 12, versículo 28 a 29, que eu gostaria de reler com vocês. Abram as Escrituras, Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, por termos recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos e ofereçamos a Deus um culto que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque de fato o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, avaliemos se somos filhos ou se somos apenas manchas que mancha o nome do Senhor nessa terra. E hoje é o dia da nossa oportunidade de fazermos a escolha correta de forma diligente. Eu recebi essa mensagem alguns dias atrás do Senhor
E estou repassando para vocês nesse dia, pelo poder da Ruach HaKodesh, para o nosso bem, para o teu bem. Recebam e reflitam. E eu acredito que todas as promessas de Hashem, principalmente que haverá o derramar da Ruach HaKodesh sem medida, acontecerá em breve. Porque Hashem disse que fará isto. E a palavra dele é verdadeira. Mas eu também acredito que Hashem deseja e está nos convocando para sermos diligentes diante dele. Mislei, Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Mislei, Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente o conduz à abundância, mas os apressados sempre acabam na miséria. E eu não quero e não vou viver uma vida de miséria espiritual. E eu acredito que você que está sendo ministrado aqui também não deseja viver desse modo. Não existe atalhos para chegarmos em uma posição espiritual elevada. Mas depende de nós. Matitial, Mateus, capítulo 6, versículo 21. Matitial, Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois onde tiver a sua riqueza, ali também estará o seu coração. Para nós fecharmos. Irmãos, existe dois reinos. Um deste mundo, sob o comando do império das trevas, onde os atores da vida real vivem em cenários com prejuízos reais. Alguns estão morrendo. E um outro reino, e este reino, esse mundo, será completamente destruído. E o outro reino é o reino vindouro. Um mundo muito melhor, que será implementado em breve por Hashem através de Yeshua. Avalie o que você tem edificado com a sua vida, porque a nossa entrada no reino vindouro depende do que nós estamos edificando hoje nessa terra. Além do mais, quem estiver preso no que será destruído, será destruído junto com ele. Se de algum modo você sente que você tem sido uma mancha ao nome sagrado de Hashem, tenha forças e disposição para mudar essa situação, enquanto ainda é possível. Se posicione como filho e mude a sua história. Mude a história das pessoas ao seu redor. E por onde você caminhar, em nome de Yeshua. Mude isto. Está no seu poder, escolha. Escolha amar. Escolha repassar o amor que você tem recebido do Senhor. A hora é agora. Prepare-se para Yom Kippur. Lutem de forma diligente pelas mudanças que se fazem necessárias em sua vida. Se você pecou contra Hashem, se apresente a Ele, peça perdão.
Se você cometeu alguma situação ruim, pecado, até contra outras pessoas, procure estas pessoas, se acertem com elas. Ah, mas o que eu fiz foi grave. Você tem um motivo maior para correr com isso. Acerte a sua vida com quem você prejudicou. E se essa pessoa não está mais nessa terra, ou se você não consegue encontrá-la mais por algum motivo, se acerte com o Senhor. Apresente, abre o seu coração para Ele. O momento é agora. Nós estamos às portas de Yom Kippur. Ah, mas eu prejudiquei alguém, eu não posso só me acertar com o Senhor? Você tem que se acertar com a pessoa. E depois, se apresente ao Senhor com a sua oferta. É o que diz a palavra. E eu acredito que se você decidir fazer o certo, você conseguirá, porque está escrito que o povo de Hashem se tornará forte e ativo. Filhos, e não mais mancha. Então tome propriedade dessa ministração. Faça o que você sabe que tem que fazer no seu coração. E mude a sua história. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No pôr do sol da próxima sexta-feira, dia 11/10, será Yom Kippur, um feriado solene. Estaremos reunidos aqui na Beit para esse serviço com transmissão pela internet a partir das 18h30. Estão todos convocados. Lembrando que quem não enviou ainda as suas confissões, envie, por e-mail que já foi definido para vocês, tá? Aí, e se apresente ao Senhor, mude essa situação. Não tente justificar o motivo pelo qual você errou. Não é isso que é esperado da nossa vida. Não atribua a responsabilidade do seu pecado, do seu erro, da sua culpa a outras pessoas. Eu fiz isso por causa daquele ou por causa daquela. Se não fosse isso, eu não teria feito. Esse tipo de desculpa não vai nos ajudar em absolutamente nada. Se apresente ao Senhor você. No dia do julgamento, cada um de nós estaremos lá sozinho. E se nós tentarmos atribuir culpa ou responsabilidade a qualquer pessoa que seja, que não estiver lá, eu acredito que o Senhor nem vai ouvir. A hora é agora. Busque pelas pessoas do qual você errou, cometeu pecado. Se apresente a elas. Peça perdão. E se elas não me perdoar? A sua parte está bem resolvida diante do Senhor. E ore por ela. Porque é uma vida, é uma alma que precisa ser alcançada. E quem não ora, peca diante do Senhor. Estão todos convocados. Vamos reposicionar a nossa Torá? Perdão, vamos orar aqui para encerrar. Senhor nosso Pai, te damos graça, santo, 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 obrigado pelas tuas ministrações, obrigado pelos teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a tomarmos propriedade de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, nos ajude a aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos concede para ajustarmos a nossa vida, Pai, a nossa vida para com o Senhor em primeiro lugar, a nossa vida para com as pessoas ao nosso redor. Nos ajude, é o que eu lhe peço, a estarmos acesos com a tua chama, verdadeiramente, nessa terra em trevas. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome pelo luminar maior, que nos tira das trevas. Todos os dias, pela manhã, quando as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Porque nós vivemos nessa terra.
exatamente como ela está e se reflete diante dos nossos olhos todas as noites. Uma tremenda escuridão, trevas. Mas o Senhor é bom e tem cuidado de cada um de nós. Nos ajude, Pai, a termos a nossa vida reparada. Perdoa nossos pecados. Com conhecimento ou não, nos ajude a saber aquilo que ainda temos entristecido teu coração. Estejamos nós prontos para recebermos do derramar da tua Ruach HaKodesh com um bom propósito no nosso coração, de te amar sobre todas as coisas, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E todas as vezes que nos levantarmos para cuidar de alguém, o Senhor mesmo cuidará de nós. Nos ajude a compreender e aproveitar cada desafio, cada oportunidade nessa terra, para que o teu santo nome seja glorificado através da nossa vida. E assim, nós, cada um de nós, receberemos a tua glória, porque é o desejo do teu coração. Beshem Shur HaMashiach, que assim seja.